E falando sobre a sequência de matérias sobre simuladores, o Vitor esteve conhecendo a fábrica e conhecendo o processo de montagem. Como foi isso, Vitor? Exatamente, Martins. Na semana passada nós conhecemos os equipamentos e hoje nós vamos mostrar para o público de casa o suporte aonde são colocados esses equipamentos. Nós acompanhamos o processo de industrialização e embalagem desse produto e nós vamos trazer para você. Você confere agora. Na série de matérias sobre simuladores, sobre o automobilismo virtual que você tem acompanhado aí de casa conosco, na semana passada nós conhecemos um pouquinho mais sobre os equipamentos. Nós vimos a linha de volantes, sobre os jogos mais utilizados e hoje nós estamos novamente com o Fabian da Cockpit Extreme Race. Boa tarde, Fabian. Boa tarde, Vitor. Obrigado, pelo convite novamente. Fabian, hoje nós vamos conhecer o que nós usamos para incrementar o automobilismo virtual, aqueles volantes que nós vimos, os equipamentos. Realmente, a partir do momento que você adquire o equipamento, que é um volante, o primeiro passo é onde instalar esse volante, como se posicionar para incrementar mesmo a simulação do virtual. Hoje nós trouxemos vamos apresentar para você dois modelos de cockpit e alguns modelos de suporte que são utilizados para a instalação do volante, para melhorar a sua simulação do automobilismo virtual. No princípio aqui você me disse sobre esses dois modelos que aqui estão, que é o Stock Car e o Stock Car VE. Qual a diferença entre um modelo e outro? O Cockpit Stock Car, existem realmente dois modelos, o Virtual Experience, que nós chamamos de VE, e o Cockpit Stock Car. Acho que existem algumas principais diferenças entre os dois, mas a gente notou que o público gostava de ter a portabilidade, e o outro público, existe um outro público que gosta já estar mais aprofundado e quer montar realmente uma estação completa. O Cockpit Stock Car, como nós podemos ver nessa foto, ele é totalmente retrátil. Então a pessoa pode praticar o automobilismo virtual na sala, instalando no telão ou na sua própria TV e depois retirá-lo. O Cockpit Stock Car Virtual Experience, o VE, ele já é para quem procura uma solução completa. Já quero montar meu cockpit, ali eu sento, tenho minha própria TV, e ele vem com todos os acessórios necessários para que a pessoa monte uma estação completa. Eu acho que isso é o maior diferencial entre os dois cockpits. Outra parte que podemos salientar seria um tem uma barra central e o outro tem uma barra dupla, que altera tanto no custo quanto altera na digeribilidade. Embora os dois são muito bons, mas a grande diferencial mesmo seria um ser uma estação completa e o outro ser uma portabilidade maior. Nós podemos falar mais sobre essa portabilidade durante o programa. Uma das coisas que nós vimos aqui, Fabian, foi a diferença dos bancos, que embora sejam bastante parecidos com um banco real do automobilismo, ele é um banco diferente. Qual é a diferença dele? Realmente, o banco ele é em formato esportivo concha, mas o banco verdadeiro que é colocado e usado nos carros de corrida, eles são bem apertados. São praticamente quase 90 graus, às vezes a costa para manter a coluna reta, porque existe a inércia no automobilismo. A força G é muito violenta, então você tem que estar bem travado dentro do banco. Para não ficar balançando. Exatamente, para não ficar balançando. Quanto menos jogo tiver, quanto mais apertado na vida real, melhor. O piloto vai ter mais estabilidade para fazer a pilotagem. No automobilismo virtual, nós prezamos o outro lado, o conforto. Então a gente, embora tenha um desenho ergonômico bem parecido com o esportivo, a gente prezou a portabilidade, a durabilidade e a ergonomia das costas, principalmente. Você vai ficar ali uma hora e meia sentada em frente à tela, sem a inércia. Então não há necessidade de você estar grudado, apertado, passando calor,
Tanto que o piloto ele usa um macacão que protege ele desse atrito todo, né? Nós não, nós vamos sentar de bermuda, nós vamos fazer uma simulação da coisa, né? De meia. De meia, nós vamos estar ali. Para isso, nós contratamos um fisioterapeuta que nos deu todo o ângulo necessário para que a coluna fique sempre numa posição confortável, para que você tenha acesso ao volante, uma pilotagem bem confortável. Né? Depois nós vamos mostrar alguns takes que eu quero mostrar para você, que ele é feito em bancos, um couro esportivo, todo perfurado para o suor não ficar incomodando. Ele é retrátil, né? Para você poder dobrar e às vezes você quer assistir sua televisão. Né? Então você rebate o banco, ele dobra e você fica com acesso à televisão que você está usando. As diferenças hoje dos simuladores, começando por esse daqui, eu tive dando uma olhadinha aqui, eu vi que esse simulador ele tem uma barra central e o outro não. Por que essa diferença? Como o Virtual Experience ele tem um suporte, é uma estação completa, e ele tem um suporte de TV, tudo embutido, você pode colocar como acessório, foi necessário que fizessem as barras laterais para que a estabilidade no cockpit é muito importante, porque você adquire um volante que tem um force feedback, que como nós explicamos no programa passado, que são os motores que dão toda aquela realidade da pista para a mão. Se você tiver uma instabilidade ali, você vai perder esse force feedback, né? Então, a barra central do Cockpit Stock Car, ela é feita para dar essa estabilidade no volante. E as laterais do VE, do Experience, Virtual Experience, seria um caso para ajudar no apoio e não perder essa estabilidade. Alguns pilotos preferem o Cockpit Stock Car VE, o Virtual Experience, devido a não ter a barra no meio, para ter acesso aos pedais livre. Né? Tem gente que usa, existem algumas manobras dos profissionais, são ponta-ataque, mas são pouco usadas. Né? Já o Cockpit Stock Car, essa barra central facilita muito no carregar, deixa ele mais leve, deixa ele mais prático para regular, você tem uma regulagem de altura mais precisa, né? E são pessoas grandes também, sentem dificuldade de entrar. Por exemplo, os pilotos têm uma estatura média pequena, geralmente, existem alguns que fazem isso, mas no piloto virtual não, o piloto virtual ele pode ter lá 120 quilos e pilotar, não vai alterar na ordem dos fatores, mas vai alterar. Se ele tiver um cockpit apertado, ele vai se sentir desconfortável. O Cockpit Stock Car, com essa barra no meio, ele deixa as laterais liberadas, como se fosse uma bicicleta. Então você entra, você pedala, né? Mas está liberado, né? Aqui é a mesma coisa, você pilota, ela é feita na diagonal para liberar os pedais. Então você tem um acesso fácil, a estabilidade e regulagem com essa barra central. Já no Cockpit Stock Car VE, você tem uma regulagem de altura no volante, embora você tenha acesso livre aos pedais. Uma pessoa de estatura normal não vai se sentir apertado nesse cockpit. Então acho que o diferencial das barras estão aí. Mas ambos são muito estáveis e a capacidade de regulagem deles é muito grande, porque ele vai de uma pessoa de 2 metros, 2,10 metros, a uma criança de 10, 11 anos. Né? Então depois nós vamos demonstrar para você como isso acontece. A diferença então são só para as articulações, para eu ter mais articulação nesse, ou para uma pessoa maior ou menor ter articulação nesse ou naquele ali. É uma opção de escolha, né? Opção de escolha. Uma outra diferença, Fabio, que nós notamos aqui, foi que nos carros normais hoje nós temos o câmbio na parte inferior, né? Ou até os mais esportivos um pouco mais acima. Aqui o câmbio ele é na parte superior ao lado do volante. Realmente. Vitor, isso é o seguinte, o carro esportivo, como você citou, é um carro de street, que nós chamamos de rua, de lazer, não é um carro de autódromo. Quem busca o automobilismo virtual sempre vai para uma pista, tá? E os carros que são usados em pista, quanto menos tempo você ficar com a mão distante do volante, melhor vai ser a sua pilotagem. Então, se a gente reparar os carros de rally, os carros Stock Car, os carros que tem o câmbio está mais próximo possível da mão. Então você executa uma troca de marcha e devolve a mão no lugar. Executa a mão, troca. Ninguém fica trocando a marcha aqui embaixo. Você não está passeando, você está pilotando. Então acho que isso é outro diferencial, que o suporte de câmbio fique bem próximo da mudança de marcha, né? E nós temos a opção da borboleta também, né?
Outra vantagem de ter o câmbio na parte superior é o acesso, que você pode entrar pelos dois lados no cockpit, né? E o espaço físico, porque se você coloca o câmbio de um lado, automaticamente a largura do cockpit fica maior. E quando a gente fala em simulação e levar para casa, essa coisa, a gente pensa muito no espaço físico, sabe? Fora nossas esposas, né, também, que quanto menos espaço a gente puder ocupar, melhor. Então isso deixou ele com acesso mais rápido, com a dirigibilidade mais precisa e com menos espaço no montante onde ele ocupa, né, a estação simuladora. E isso facilita a locomoção. Caso eu vá viajar, eu vá para a praia, eu posso desmontá-lo e levar até onde eu for. Sim, as peças são muito fáceis. As regulagens, por exemplo, quando você vai erguer o banco de uma bicicleta, um exemplo que eu vou citar aqui, você solta, né? Ela tem uma articulação assim, aí você vai puxar. Ela nunca vem assim, lisinha. Por quê? Porque é ferro no ferro, ou alumínio com ferro. Né? Os cockpits da Extreme Races, da Stock Car, eles têm um sistema de PVC no meio que deixa isso aí tão leve quanto as máquinas de academia, sabe quando você vai regular e puxa? Então isso aí torna suave, sabe, a regulagem, muito simples. Para você que é apaixonado por tudo isso, o automobilismo virtual ele pode invadir a sua casa. Nós vamos para um breve intervalo comercial e logo após nós vamos voltar com uma matéria sobre como ele é desenvolvido, como é fabricado. Fique aí porque nós já voltamos.